Bom dia, alunos do 8º ano B. Vamos à correção de mais uma atividade. A primeira questão, que é na página 56 do livro didático, com régua e transferidor, podemos construir ângulos com medidas de abertura dadas. Observe, tá certo? Então, pegar aqui já o transferidorzinho, o normal, tá certo? Então, vamos marcar aqui um ponto, o que tem todo o ângulo de 360 graus. Você pode pegar também aquele que é a metade. Daqui a pouco eu vou trabalhar dois casos com ele que é a metade, tá certo? Então você vai primeiro ele pede 90 graus, né? AOB, ângulo de medida de abertura de 90 graus. Então aqui você observa, você vai marcar aqui 0, tá vendo o 0 aqui, ó, tá certo? 0, marcar o ponto. Marquei o centro aqui, ó. Não tá saindo aqui, ó. E 90 graus não é aqui, ó, em cima. Então 90, ó. 0, aqui por dentro, ó, 0, 10, 20, 30, 40 até 90. Beleza, já tem os 3 pontos. Agora eu vou vir com a régua, beleza? Vou vir com a régua e vou fazer o ângulo. Aí vou ligar aqui, esses 2 pontos aqui, certo? Aqui também, ó, mesma forma. Vou ligar. Vocês podem ver. Aí eu já tenho aqui, ó. Aí eu vou marcar os pontos, ó. A, O, B. AOB mede, é um ângulo reto, 90 graus, beleza? Agora, ele quer o ângulo AOB de abertura de 30 graus, tá certo? Então vamos marcar um pontozinho aqui. Esse ponto, pois já posso dizer que ele é O, beleza? E ele quer valer 30 graus, né? Medindo 30 graus. Então você vai marcar aqui, ó, o centro, ó, tá vendo o centro, esse tracinho aqui é o centro. Você vai colocar alinhado aqui bem direitinho, tá certo? Sobre o ponto, que o ponto, ó, beleza? Aí aqui 0, tá vendo 0 aqui, ó? Vou marcar o ponto aqui fora, 0. Aí 0, 10, 20, 30. Aqui, ó, justamente aqui. 30 graus. Então, aqui eu tenho A, O e aqui B. Aí só vou ligar agora. Certo? Vou ligar aqui. Pra gente ter abertura do ângulo. Pra gente ter aqui o ângulo formado. Beleza? E esse ângulo, a medida dele é 30 graus, beleza? Agora vamos pro próximo. Agora eu vou pegar aquele, ele pede aí na próxima, eu vou fazer um de 150 graus, tá certo? Então 150 graus, então eu vou pegar esse aqui, esse que é a metade da circunferência, tá certo? Tá vendo esse que é a metade? A metade do transferidor, também a gente podemos trabalhar com ele. Então vou marcar aqui o ponto. Agora ele quer o ângulo AOB, tá certo? Medindo 150 graus. Aqui você vai colocar sobre o centro, aqui, ó. Tá vendo? Esse tracinho aqui no ponto. Então, 0. Vocês observam aqui que aqui começa 0, tá vendo? E até 150. 10, 20, 30, 40, até 150. 150 tá aqui, ó. Tá vendo? Então, se juntar os 150, você vai marcar o ponto. Então, aqui eu tenho um A, O, B. É isso? Então vamos marcar aqui, ó. Fazer aqui a reta. Primeiro liga nesses 2 pontos. E agora liga nesses 2 pontos aqui. Tem um ângulo, tá certo? E a abertura desse ângulo é 150 graus, beleza? Agora eu vou fazer com o outro, tá certo? Eu vou fazer novamente com o ângulo que ele pede lá embaixo no caderno, com régua e transferidor, construa esses ângulos e também um ângulo de medida abertura de 45 graus. Então vamos fazer um de 45 graus também. Então aqui eu vou marcar o ponto, tá certo? Colocar a régua aqui, ó, no centro, tá certo? No centro, mesmo no centro. Vou marcar aqui 0, beleza? 0, que tá começando aqui. Ele quer 45, ó. 0, 10, 20, 30, 40, a metade 45 aqui, ó,
tá certo? Então aqui 45 graus. Metade de 40 e 50, 45 graus. É isso que ele quer. Você vem com a régua, você vai passar aqui, ó. E aqui também, ó. A, O, B, medindo 45 graus. Respondida a primeira questão. Na questão 2 diz o seguinte: com régua e esquadra a partir de uma reta R e um ponto P fora dela, podemos construir a reta S que passe por P e é perpendicular a R. Veja, aí a primeira coisa que ele fez, ele traçou aí uma reta qualquer, certo? Beleza? Marcou um ponto aqui fora da reta. Marcou um ponto, vamos pôr um ponto aqui, chamou ponto P. Beleza? E depois veio com um esquadro, tá certo? Que é aquela réguazinha triangular. E fez, igualou aqui, ó. Deixou, posicionou bem direitinho aqui sobre a reta, não foi isso? Sobre a régua e a reta, o ponto P. Aí veio aqui, ó, traçou essa reta. Beleza? Aí agora, o que é que você vai fazer? Você vai retirar, você vai ter isso, beleza? Você vai ter isso, aqui eu tenho uma reta, certo? E ele quer duas retas perpendiculares, então eu vou dar continuidade nessa reta, tá certo? Aqui para baixo, ó. Vou dar continuidade a ela. Dando continuidade, tá certo? Então, vou ter aqui as duas retas. Essa reta aqui eu vou chamar de reta R, tá certo? E essa aqui eu vou chamar de reta S, tá certo? Aqui eu vou ter uma reta perpendicular, 4 ângulos de 90 graus, tá certo? A questão 2. Na questão 3 diz o seguinte: com régua graduada de transferidor, construa um quadrado ABCD, cuja medida de comprimento seja dos lados seja de 5 centímetros. Então você vai pegar a régua graduada, tá certo? Aí vai fazer aqui, vou fazer aqui primeiro uma reta de 5 centímetros, ó, 0 até o 5, beleza? Do 0 até o 5, beleza? Aí agora eu vou pegar aqui o transferidor, vou medir 90 graus, tá certo? Com relação à reta, medindo aqui 90 graus, vocês observam aqui que 90 graus. Então aqui, ó, 90 graus, formar 90 graus, ó, do 0 ao 90, 0, 90. Aí agora eu vou outra retazinha aqui agora na horizontal, medindo 90 graus. Medindo 90 graus que eu já fiz aqui, né? Então vai ser 5 centímetros, tá certo? De 5 centímetros, medindo 90 graus com relação a essa outra. Então 90 graus, 5 centímetros, saindo aqui 0, não é isso? 90 graus. Então vou vir aqui, ó, passar 5 centímetros. Aí eu venho aqui novamente, faço a medida saindo aqui do 0, tá certo? E mais 90 graus. Aqui 90 graus, 90. Tá vendo aqui, o mesmo em cima de 90. Aqui, ó, marcar outro aqui, ó, justamente nesse canto aqui. Aí passar reta, certo? Deixa eu dar só uma continuaçãozinha aqui, medindo 90 graus. Você vai vir com a régua, medindo 90 graus, aí você vai medir 5 centímetros também, ó. 5 centímetros, justamente o que nós temos aqui. E por último nós vamos ligar aqui também, ó. Dois lados aqui, medindo 5 centímetros. Então aqui eu vou ter 5, 5, 5 e 5, todos medindo 90 graus, beleza? Na questão 11 ele pede para construir um ângulo obtuso, não é isso? E em seguida construa a bissetriz desse ângulo. Então vou marcar aqui um ponto, que aqui eu vou dizer que é o centro do ângulo, tá certo?
Vou marcar aqui o 0, que é a partida desse ângulo. Como ele é obtuso, ele tem que ser maior que 90 e menor que 180, não é isso? Maior do que 90, mas tem que ser menor que 180 para ser um ângulo obtuso. Então vamos colocar aqui medindo 120 graus. 120 não, tá 130 graus aqui, ó. 130 graus, vocês observam aqui, ó. 130. Beleza? 0, centro, 130. Agora vamos vir aqui com a régua, vamos marcar. Tá certo? Então nós temos aqui A, O, B. A, O, B. Esse ângulo aqui mede 130 graus. E ele quer o que? Que você determine o que? A bissetriz desse ângulo, tá certo? Para calcular, para determinar a bissetriz, nós vamos precisar aqui do compasso, tá certo? Vamos precisar do compasso. Então você vai fazer aqui uma abertura, tá certo? O passo, a ponta seca você vai colocar aqui no centro, tá certo? E você vai fazer um arco aqui, onde vai passar pelas duas retas que formam esse ângulo, tá certo? Vocês observam aqui. Nós temos um arco e esse arco encontrou vocês observam aqui, as duas retas, tanto a OA, as duas retas não, desculpa, as duas semi-retas, tanto a OA como OB, tá certo? Eles se encontraram aonde? Em dois pontos aí. Quais foram esses dois pontos? Esses dois pontos foram o seguinte, deixa eu pegar aqui o grafite, vamos chamar esse ponto aqui de C, porque eu já chamei aqui de A ou B, né? E aqui eu chamar de D, um exemplo só, beleza? Então você vai fazer outra aberturazinha aqui maior, com a ponta seca em C, você vai traçar um arco lá em cima, ó, certo? Traçar um arco lá em cima, e com a ponta seca aqui em D, você vai marcar também um arco, fazer um arco lá em cima. Onde esses arcos se encontrarem, com a mesma abertura, onde esses arcos se encontrarem, você vai marcar o pontozinho aqui, certo? Ligando, aí você vai ligar o centro a esse encontro dos arcos aqui, que você fez o ponto, beleza? Quando você dividiu isso aqui, vou chamar essa reta aqui de S, esses pontos aqui de S, eu já tenho aqui, ó, a bissetriz. OS é a bissetriz. Por que OS é a bissetriz? Porque ele vai dividir o ângulo A ou B em dois ângulos menores, tá certo? Em dois ângulos menores de mesma medida. Ou seja, o ângulo BOS, esse ângulo, tem a mesma medida desse ângulo AOS. Tem a mesma medida que esse ângulo. Ou seja, eles são ângulos congruentes, tem a mesma medida. O que é que eu posso afirmar aqui? Eu falei que a abertura do ângulo era de 130 graus. 130 graus, né? Foi isso? Eu disse, pessoal, vou medir aqui o ângulo de 130 graus. Então, como foi dividido ao meio, então cada ângulo desse aí vai medir quanto? 65 graus. Esse ângulo vai medir 65 graus. Esse ângulo vai medir 65 graus, juntando 130 graus, tá certo? Na questão 12, em qual destas figuras a reta R é mediatriz do segmento de reta EF? É isso? É de EF. Justifique. Então você vai afirmar que é o item C, tá certo? Vocês observam aqui que ele, para ser o ponto, a mediatriz, ele tem que estar o que? Paralelo à reta R, tá certo? Essa reta aqui, no caso aqui, EF, ele está paralelo à reta R e divide ela ao meio. Você pode observar que está dividindo aqui ela ao meio. Então, como está dividindo essa reta R ao meio, eu posso dizer que a letra C, tá certo? Na figura do item C, pois R é perpendicular a EF, tá certo? R é perpendicular a EF e passa pelo ponto médio do EF, ou seja, passa no meio, tá certo? Já aqui, ó, você vê que não é perpendicular, ou seja, não é perpendicular, vocês observam aqui. E aqui ela é perpendicular, mas ele não divide ao meio. Você pode observar que esse aqui é menor do que esse lado. Esse lado aqui é menor, esse aqui é maior. Então não divide ao meio. Então a resposta correta seria a letra C. Você vai dizer que na figura do item C,
Aí pede para justificar, pois R é perpendicular a EF, tá certo? R é perpendicular, forma 4 ângulos de 90 graus. E ele passa pelo ponto médio, ou seja, passa no meio da reta R. O ponto médio do EF, né? Pode dividir ele ao meio, a reta R, tá certo? Então, a resposta aí é a letra C. Na questão 13, no caderno, traça um segmento de reta de medida de comprimento de 5 cm. Em seguida, com régua e compasso, construa a mediatriz dele. Não é isso? Pede para construir a mediatriz. Pois então, ele pede para você traçar uma reta, não é isso? Um segmento de reta de 5 cm de comprimento, foi o que eu fiz aqui, o segmento de reta AB, tá certo? E com a régua e compasso para construir a mediatriz dele. Então, eu já fiz aqui AB. Então, vou fazer a abertura aqui no compasso, marcar o ponto AC que é em B. Vou fazer um arco cortando aqui o segmento de reta AB, tá certo? Cortando o segmento de reta AB. E saindo de A, com a mesma abertura que eu fiz de B, fazer a mesma coisa, ó. Abertura ponta SIC em A, certo? E a abertura eu vou fazer do mesmo jeito o arco, tá certo? Passando pelo segmento de reta AB. Vocês observam que ele se encontra em dois pontos. Ele vai se encontrar aqui em cima e aqui embaixo. Estão observando isso? Se encontrar nesses dois pontos, vocês vão vir com a régua agora e vão ligar esses dois pontos. Pronto. Então nós temos aí a mediatriz. Isso aqui é a mediatriz. Divide o segmento de reta aqui ao meio, passa pelo ponto médio. Tá certo? Então aí a questão 13 é a última questão da nossa atividade. O vídeo hoje não tá tão bom, pessoal, porque o celular tá muito pesado recebendo atividade. Meio um pouco complicado, mas foi o que deu para fazer hoje com vocês. Vai desculpando aí qualquer coisa, qualquer dúvida pode perguntar. E até a próxima aula.